Olá, pessoal do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas. Vamos juntos, com muito entusiasmo, fazer aquela revisão caprichada sobre um assunto que é a base para a gente entender o Brasil, a economia do açúcar no período colonial. Preparados? Então vamos lá! Olha só, nosso objetivo aqui é bem claro: deixar tudo na ponta da língua para nossa atividade da Wayground, que vai ser no modo papel. Então, foco total agora, organização na hora de fazer, que vai dar tudo certo. É o momento de consolidar o conhecimento. E para começar, vamos pensar numa coisa do nosso dia a dia. Já pararam para pensar por que a gente adora um doce? Um brigadeiro, um pudim? De onde vem essa cultura tão forte do açúcar no Brasil? Acreditem, a resposta para isso está lá no comecinho da nossa história. Tudo começa com um baita desafio para Portugal, lá no século XVI. Eles tinham um território imenso nas mãos, o Brasil. Mas e aí? Como fazer essa terra toda dar lucro? Como transformar essa colônia gigante num negócio que gerasse riqueza para a coroa portuguesa? Essa era a grande pergunta. E a resposta veio em forma de açúcar. Mas essa escolha não foi um chute não, foi uma jogada de mestre. Primeiro, porque o nosso litoral nordestino tinha o solo e o clima perfeitos para plantar cana. Segundo, porque Portugal já manjava do assunto, já tinha experiência. E terceiro, e talvez o mais importante, açúcar na Europa valia ouro. Era um produto super caro e todo mundo queria. Não tinha como dar errado. Ok, produto escolhido, mas como organizar essa produção em uma escala gigantesca? Foi aí que Portugal implementou um modelo bem específico, um nome que a gente precisa guardar: o sistema Plantation. Mas o que é esse tal de plantation? Imagina uma fábrica de carro, só que no campo. Era uma fazenda gigante produzindo uma única coisa, no nosso caso, a cana-de-açúcar, com um único objetivo: vender para fora, para exportar, e usando para isso uma quantidade enorme de trabalhadores. E para esse sistema ficar de pé, ele se apoiava em 4 pilares. Pensa numa mesa de 4 pernas, sabe? Esses 4 conceitos são a base de tudo. E é isso que a gente precisa dominar: latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e produção para o mercado externo. Vamos ver cada um deles. Primeiro pilar, o latifúndio. E, gente, quando a gente fala latifúndio, não é um sítio ou uma fazendinha. Esquece. Pensa em propriedade de terras gigantescas, enormes mesmo, do tamanho de cidades. E tudo isso só para uma coisa: plantar cana. Aí vem o segundo pilar, a monocultura. A própria palavra já ajuda, né? Mono significa um. Então, toda essa terra imensa era usada para cultivar uma única cultura, um só produto. Para quê? Para focar todos os esforços e maximizar o lucro com o que era mais valioso, a cana-de-açúcar. E aqui a gente chega no terceiro pilar, o mais cruel, o mais brutal de todos: a mão de obra escrava. Essa estrutura gigantesca, essa produção toda, só era possível por causa do trabalho forçado de milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil e submetidos a condições terríveis, desumanas. Olhe bem para essa imagem. Ela ajuda a gente a ter uma dimensão do que era o trabalho nos canaviais. É fundamental a gente entender: toda a riqueza, o luxo e o poder que o açúcar gerou nasceram da exploração e do sofrimento de pessoas escravizadas. Atenção a este detalhe: essa era a engrenagem que movia toda a economia. E o último pilar para fechar o sistema, a produção era voltada para o mercado externo, ou seja, quase nada do que era produzido aqui ficava aqui. O grande objetivo era um só: encher os navios de açúcar, vender na Europa e mandar os lucros para Portugal. A colônia existia para enriquecer a metrópole. Simples assim. Beleza, entendemos o sistema, os 4 pilares, mas onde é que isso tudo acontecia na prática? Vamos entrar agora no coração dessa operação, no lugar que era o centro de tudo: o engenho colonial. Pessoal, o engenho não era só a fábrica onde se moía a cana, não. Ele era o centro da vida colonial. Tudo acontecia ali: a economia, a política, as relações sociais. Era como se fosse uma pequena cidade, um mundo em miniatura, onde tudo girava em torno da produção de açúcar. E essa ilustração de um engenho lá em Pernambuco é perfeita, porque ela mostra como esse mundo funcionava. Dá para ver a área de plantio lá atrás, as construções principais para processar a cana e, o mais importante, os lugares de moradia. A casa grande, bem destacada, e a senzala. Cada parte do engenho refletia a hierarquia daquela sociedade. Então vamos organizar as ideias.
A casa grande, imponente, era o símbolo do poder, a casa do senhor de engenho. A senzala, em condições precárias, era o alojamento dos escravizados. A capela mostrava a força da igreja. E a casa de engenho era a indústria mesmo, onde a cana virava açúcar. A própria arquitetura já dizia quem mandava e quem obedecia. Muito bem, chegamos na reta final da nossa revisão. Agora é aquele momento de amarrar todas as informações, garantir que os pontos mais importantes estão bem claros. Foco total para a atividade. Então vamos lá, para a gente não esquecer. Resumo da ópera. O açúcar foi a grande solução de Portugal para fazer o Brasil dar lucro. O sistema para fazer isso acontecer foi o plantation. E os 4 pilares desse sistema são latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e produção para exportação. E por fim, o lugar onde tudo isso acontecia era o engenho. Fechado? É isso, pessoal. Com esse resumo, vocês estão mais do que prontos para brilhar. Lembre-se que entender o ciclo do açúcar é entender as raízes do Brasil de hoje. Agora é com vocês. Bons estudos e façam uma ótima atividade.